Boa noite, meu nome é Shane. Eu quero te receber aqui nessa noite, no encerramento da nossa série Simplifique, onde nós vamos estar focando em satisfação, em outras palavras, em como nós podemos vir de sem sentido a satisfeito, quando a gente pensa assim em tudo que Deus tem oferecido através do seu Filho Jesus Cristo. Essa música podia talvez ser intitulado a música do insatisfeito, né? A mulher cantou assim: torres de ouro não serão suficientes. Ela disse: o mundo inteiro podia ser segurado pelos meus dedos, mas isso também não seria suficiente. Tem um texto bem contrário à letra dessa música, que essa música vem do filme O Grande Show. Vamos falar um pouquinho sobre esse filme hoje à noite e alguns impactos que tem a mensagem desse filme. Mas em Filipenses 4, 12 a 13 diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe que existe uma conexão entre aquilo que a gente consegue fazer na nossa vida, realizar na nossa vida, com a nossa satisfação. Uma pessoa imobilizada pela ingratidão, imobilizado por pensar em autorrejeição e ninguém gosta de mim. Essa pessoa que pensa assim que nada será suficiente. Ela não pode fazer tudo que uma pessoa que tem confiança em Cristo, que entra com força e coragem para encarar aquele dia, dizendo: olha, eu tudo posso, não por causa que eu sou tão bom, que eu tenho tanto, mas porque eu tenho minha fé em Cristo, que Ele me fortalece. Nós queremos fazer um convite para você hoje: voltar para casa. Esse termo de voltar para casa é o final do nosso livro Simplifique, o livro que tem ali na nossa livraria, livro do pastor Bill Hybels, 8 semanas, e hoje falando sobre achando satisfação na nossa vida. Esse filme essa música nós tiramos, onde a cantora está cantando ali sobre torres de ouro e holofotes, nada será, parece o clamor da nossa era, assim, do desejo incessante de mais da nossa era. E você talvez já sentiu isso, quando você comprou um negócio, você pensou: isso vai trazer felicidade, um brinquedo novo. Talvez você deu isso para os seus filhos, e aí a criança brinca uma semana com aquilo ali, daqui a pouco está tirado aquele brinquedo. Mas eu estou ainda pagando as prestações do brinquedo, e a criança não quer mais nada a ver com aquele negócio. Você já passou por isso? Você já fez isso? Você se lembra de talvez: mas eu preciso daquela roupa, aquela roupa vai mudar todo o meu look. E aí daqui a pouco você usa uma vez, 2 vezes, se você é de Hollywood, só uma vez, não pode ser visto em público com o mesmo vestido, 2 vezes. Então, esse filme, The Greatest Showman, ela tem umas lições muito interessantes. É uma história verídica, né? Claro, ela foi hollywoodizada, né? Ela foi incrementada com o roteiro, mas é uma história verídica sobre o Barnum and Bailey Circus. Eu tive o privilégio de ver esse circo pessoalmente. Meus pais gostavam muito de levar a gente para circos. Nossa família ia para tudo que é tipo de circo. Qualquer circo pequeno, assim, que aparecia lá em Mossoró, onde a gente morava quando era criança, com missionários, a gente ia para aqueles circos, mas também lá nos Estados Unidos, acho que foi em 83, a gente foi ver esse circo, Barnum and Bailey Circus, que na época era chamado Ringling Brothers e Barnum and Bailey. Foi um circo que começou em 1887, teve 147 anos de existência esse circo. E quando saiu o filme o ano passado, foi o último ano do circo, 2017, fechou o Barnum and Bailey Circus o ano passado. Um circo muito comprido, 147 anos. Está aí a foto do real Barnum, né? E o general Tom Thumb, que aparece no filme. Quem aqui já viu esse filme? Levanta a mão aí. Vou tentar não fazer muito spoiler, né? Mas nós vamos falar sobre princípios do filme e não vou te contar a história, mas nós queremos recomendar você em família assistir esse filme. É sobre um cara que ele junta pessoas, proibida a entrada de pessoas perfeitas, né? Ele junta todas as pessoas esquisitas e estranhas da sociedade, bota no palco e cobra, né, entrada para as pessoas virem ver aquilo ali. Mas realmente é uma celebração
das diferenças, com certeza, mas tem alguns ensinamentos profundos nesse filme que vai valer a pena você sentar com seus filhos e conversar sobre isso. Quando nossos filhos eram pequenos, a gente ia para o cinema e a gente tinha um pequeno cartãozinho que a gente fazia, acho que já comentei no passado aqui, que era The Good, The Bad, The Ugly and The Beautiful, né? O belo, o bom, o ruim, o belo e o feio. Então a gente sentava com as crianças ali com sorvete e falava o que era bom sobre o filme. Esse valor do filme era muito bom. Tá, o que era ruim? Isso aqui era contra a Bíblia, isso aqui foi contra Deus. Muito bom. Ensinando discernimento. Então nós queremos te encorajar a ter uma conversa muito legal com seus filhos, com sua família, vendo esse filme. Hoje, entre os cultos, assistimos mais uma vez o filme lá em casa, realmente tem algumas coisas que o Hollywood, ela, de vez em quando, ela cai em cima da própria cabeça. Ela constrói uma coisa que com certeza para holofortes, para Oscar, para ganhar dinheiro, mas eles não conseguem, parece, contar uma história impactante e memorável sem entrar nos valores que são de Deus. E acaba, às vezes, até dando tiro contra a própria pátria, né? Porque eles fizeram um filme aqui sobre um cara que, com uma ideia genial, né, de ter um circo, ele começa bem pequeno, humilde, satisfeito, e depois entra assim, satisfação na simplicidade é um valor desse filme, depois a alegria de conquistar vitórias em família. A família é muito forte, a ideia da família nessa história. Depois a perda do foco, buscando tudo que Hollywood tenta oferecer, né? Riqueza, fama e luzes. Ele se perde, depois tem um momento de arrependimento, restauração e retorno para casa. Eu queria que você hoje saísse daqui com esse pensamento: Deus está nos convidando para voltar para casa. É um convite e nós vamos definir o que é voltar para casa. Bem, já que estamos falando sobre de sem sentido para satisfeito, vale a pena a gente fazer uma checagem geral no nosso nível de satisfação. Qual é o emoji que você escolheria para hoje, para a sua vida, talvez começando com o trabalho? Você estaria mais para cá? Você é insatisfeito ou satisfeito com o seu trabalho? Vai pensando assim na tua cabeça. Ou o salário. É difícil achar alguém satisfeito com o salário, né? Mas salário, roupas, né? De repente você está bem satisfeito, que você viu no bazar ontem aqui na igreja, está muito satisfeito, né? O Gabriel comprou um terno que era do Luiz pequeno, aquela coisa de estilo mesmo, estava muito satisfeito até a próxima bazar que ia aparecer, né? Mas com certeza fez uma boa compra. Aí carro, aí casamento, filhos, como está seu nível de satisfação? Sabe que quando a gente é insatisfeito numa área, isso começa a sangrar para dentro de outras áreas, começa a afetar outras áreas. Por exemplo, pessoas insatisfeitas com o salário, daqui a pouco começam a brigar no casamento. Não é estranho isso acontecer. Ou talvez os pais insatisfeitos com os filhos, eles começam a querer se separar por causa de coisas entre os filhos. Outra coisa que é comum é a insatisfação no trabalho. O cara volta para casa, começa a chutar o cachorro e xingar os filhos, né? Isso é possível acontecer, né? E não só isso, daqui a pouco, já que os filhos são rebeldes, assim, eu vou sair para fazer compras. Aquele negócio de ir para outra direção. Aí você compra aquelas roupas novas, tem 10 parcelas, e aí, mas meu carro não combina com minhas roupas, aí tem que ter outro carro. Então, a ideia de satisfação, ela realmente invade todas as áreas da nossa vida, e o convite, hoje à noite, de Jesus para nós, é que a gente encontre satisfação nele. Buscar satisfação em qualquer outro lugar, além de Jesus, é correr atrás do vento. Isso nós vamos mostrar na palavra hoje, nós vamos conversar sobre isso. Correr atrás do vento. Você já teve em casa, já fez aquelas bolhas com teus filhos? Tem alguém aqui que já fez bolha em casa? É uma coisa linda, né? Ela começa, aquele negócio gloss. Ali, ó, por acaso temos bolhas aqui, ó. Quem imaginaria? Aí. Então essa bolha linda aí, ó, Ana pega. Parece que sempre acontece a mesma coisa. A bolha linda aparece e depois a gente vai abraçar essa bolha, dá um abraço e desaparece.
Será que alguém consegue abraçar essa bolha de uma forma mais permanente para segurar essa beleza? Salomão, o homem que com mais autoridade sobre abraçar a bolha do mundo, né, o rei Salomão, escreveu um livro sobre como abraçar bolhas e o que dá, qual o futuro. Não tem, né, futuro. Nós vamos ver 7 bolhas que são tentar correr atrás do vento, que aparece no livro de Eclesiastes, um homem que experimentou, jogou fora mesmo muito da vida dele, abraçando o vento. E nós vamos ver isso como exemplo para a gente não fazer isso, né? Então, a primeira é saúde. Agora, com certeza, saúde se tem uma bolha boa para focar, seria saúde, né? Saúde, eu treinei 2 vezes a semana passada, glória a Deus. Claro, meu técnico que estava viajando, Gene, não era 3, era 3, desculpe, é verdade, era 3. Mas eu fui 2, e a semana que vem eu quero ir 3. Saúde é importante a gente focar, né? Agora, eu preciso treinar e parar de comer as coisas erradas. As 2 coisas vão junto, né? Eu vi alguém dizer amém ali embaixo, mas tudo bem, pode orar por mim. Saúde é importante, mas também uma bolha, você pode abraçar isso e ela vai embora. Agora, quem conhece essa figura aqui? Tarcísio, tu te lembra desse cara, né? Claro, esse cara, você tem que conhecer esse cara. Fábio, tu conhece esse cara? Quem não conhece é o Matias Sindelar. Claro, Sindelar, o melhor jogador do mundo em 1934. A Copa de 34, esse era a estrela do mundo. Fazia o nome dele, o apelido Homem de Papel. De tão fino que ele era, ele passava no meio das pessoas, driblando assim. Esse é o melhor jogador do mundo em 34. Muita saúde, mas não sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Na realidade, ele provavelmente foi morto pelo Gestapo, pelo Hitler, porque ele tinha uma esposa judia, e realmente ele foi alvo de ataques de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a saúde dele, que foi monumental na era dele, acabou. Tinha outra história bem mais perto. Não sei se tu chegou a comer iogurte da marca Sindelar também, mas na época teve, né? Coisa de saúde, coisa de saúde. O ano passado, talvez você viu no jornal, essa modelo, ela era professora de educação física também, ela ensinava sobre nutrição na internet, francesa. Ela morreu fazendo um dos programas dela, fazendo um dos gravações dela, com uma lata de chantilly que explodiu. Explode. Cuidado com o chantilly. Uma lata de chantilly que explodiu, e uma menina com 24 anos de idade, perfeita saúde, entrou na eternidade, porque saúde em si, ela não é uma coisa permanente. Vamos para mais uma bolha aí. Além de saúde, teve, antes da bolha aqui, essa saúde ainda, essa bolha é de saúde. Lembrando, no livro ele fala sobre como, ali no texto diz que gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Então, Salomão está dizendo, olha, as gerações do Sindelar, da Rebeca, lá, elas vêm e passam, mas a terra permanece. E o autor do livro simplifica, ele diz assim, eu me dei conta esses dias que minha grama vai viver mais que eu. Eu corto a grama e parece que eu sou dono da grama, mas um dia eu vou para baixo da grama e outra pessoa vai vir cortar minha grama. Ele diz, eu sou menos permanente que a minha própria grama. E realmente, então se você viver só pela saúde, a satisfação não vai chegar para você. É uma bolha que vai estourar nas tuas mãos. Aí tem também outra bolha, vamos lá, Eliseu, a bolha da educação. Aí o Salomão, ele disse, em Eclesiastes, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Em outro momento ele fala assim, não tem fim de ler e escrever livros, não. Mas realmente, quando eu termino um livro, eu só vou procurar o próximo, né? Se você gosta de ler, é desse jeito. Porque aquilo ali é muito importante. Crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, mas com certeza, mais uma pós-graduação não vai te trazer felicidade, não vai te trazer satisfação. Berçário número 400, tomara que tem 400 crianças lá. Deus abençoe nosso pessoal do berçário, mas aqui, é número 400 do berçário.
Estamos crescendo, graças a Deus. Pessoal, educação. Eu gosto muito de uma conversa com café, sobre um assunto profundo, um livro. Tal. Aquilo não vai mudar a minha vida eterna. E se não tiver Cristo no meio, não vai mudar mesmo. Agora, claro, cada uma dessas coisas, saúde, educação, se Cristo for o foco, muda toda a história. Próxima bolha aí é prazer. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Tá aí, alguém tenta abraçar a bolha antes de cair, não. Alguém chegou no chão. Eu queria ver alguém abraçar essa bolha aí. Pessoal, prazer é assim. Parece que tem substância, mas não tem. Olha só esses caras aqui, ó. Bem, primeiro no texto. Decidi me entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Ele disse, olha, eu festejei, mas tentei não ficar chapado totalmente. Isso que ele está dizendo, porque ele queria pensar sobre o que ele estava fazendo. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Um pouquinho antes, nesse texto, ele já tinha dito o seguinte, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir e a loucura e a alegria de nada vale. No final do texto ele diz assim, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Se lembra do Kurt Cobain? Nirvana também, não se negou nada. Teve uma vida de muito prazer, muita riqueza, muita fama, tudo que o mundo oferece. Outros, isso aí foi em 94, né? Mas o ano passado, 2 astros do rock conhecidos, se lembra isso? Um se suicidou e 2 meses depois o amigo dele, primeiro foi o Chris Cornell e depois do Linkin Park, o Chester Bennington, 2 meses depois, faz um ano que se mataram. Pessoas que têm tudo que o mundo pode oferecer, só que é uma bolha. Não existe satisfação verdadeira ali dentro. E Salomão já tinha falado sobre isso lá em Eclesiastes. Agora ele também teve outra bolha, a bolha do trabalho. Vamos jogar uma bolha aí do trabalho. E vai vir a bolha do trabalho. Aí, o trabalho, ele disse assim, ó. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e palmares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. E talvez você já pensou assim, mas se eu só terminar esse projeto, as coisas vão ficar melhores. Aí vem outro projeto, e isso é assim até o fim da nossa vida. Então o trabalho é algo importante, nós vamos ouvir Jesus falar hoje sobre o trabalho. Mas como a fonte de satisfação, o trabalho nunca vai trazer isso para ti. Tem um lugar lá na Turquia chamado Derinkuyu. Eu acho que é assim. Ninguém sabe quem fez. É uma cidade que cabe mais ou menos 20 mil pessoas abaixo da terra, cavado em pedra. Imagina uma cidade inteira cavada em pedra. Alguém aqui já foi para esse lugar? O Tércio e Martinha tinham ido. Falei com eles, né? Estão ali. Eles foram nesse lugar. Cara, imagina o projeto que levou para fazer isso. Eu estou tentando fazer uma casa na árvore, lá em casa. Eu e Gabriel. Olha, é um empreendimento aquela casa na árvore, meu. E não sei se não cai também. Mas esses caras fizeram uma cidade debaixo da terra. E ninguém mais sabe quem fez e o nome deles. Porque projetos em si não vão ser a satisfação e não vão trazer nada para a eternidade. Se não tiver Jesus no meio, a coisa não sobrevive mesmo. Não tem valor. Aí tem a próxima bolha aí que é fama, né? Eclesiastes 1, 16 a 17. Eu me tornei famoso. Ele fala mais do que qualquer outro que já teve antes dele em Jerusalém. E aí tem pessoas famosas ali. Se lembra do Heath Ledger? E também tem ali o Michael Jackson. Pessoas que morreram porque não conseguiam dormir à noite. E overdose de medicamento para tentar dormir sem paz. Olha, a fama não vai ser a resposta para você e para mim, nunca foi. E tem ali a Marilyn Monroe, né? Uma pessoa que tinha tanto potencial e tudo, mas a vida dela consumida pelo sistema lá de Hollywood, terminou muito antes do que deveria ter sido.
Eu quero dizer que o Salomão ele vem falando das bolhas que as pessoas vivem para essas coisas, elas não sobrevivem. Fiorino, temos um Fiorino aqui, IND 4931. Então o farol está aceso, obrigado. Fiorino, quem tem esse Fiorino é bom chegar nisso, é bom chegar. Riquezas. Deixa eu dizer por que eles estão me entregando, porque se for colocar ali vai atrapalhar, então, isso aqui é para não atrapalhar a nossa conversa. Estamos em riqueza. Vamos fazer a bolha de riquezas, Eliseu? Riquezas, nem bolha não sai. Aí, isso. Comprei escravos e escravas. Tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e das províncias. Olha, ele teve mais, dinheiro na conta do que qualquer um. Ele está dizendo, olha, tudo é correr atrás do vento. É tentar abraçar uma bolha dessas. No livro, o Hybels fala sobre como você estar com alguém no final da vida deles. Ele descreve que em muitos momentos ele esteve com pessoas que estavam naqueles últimos horas da vida deles. Ele diz que nunca, 100% das vezes, nunca, alguém chegou e disse, pode ir lá no banco, por favor, faz uma retirada de bastante grana e bota aqui no meu peito para que eu possa morrer. O último suspiro abraçando o dinheiro que eu gastei minha vida, perdi meus filhos e minha família para conquistar. Deixa eu morrer do lado do meu dinheiro. Ninguém fala isso. Ou dizer assim, poderia ir lá no meu escritório, pegar a placa do melhor vendedor do ano e trazer para cá, porque eu fui um dos grandes vendedores aqui da minha área, eu queria morrer segurando aquela placa. Ninguém fala isso. Eles querem saber onde é que está a minha família, quem são meus amigos. Tem um ditado americano que você não pode levar um U-Haul atrás do carro fúnebre. U-Haul é uma marca de engate, como é uma marca de reboque, de alugado. Imagina o cara indo para o enterro levando um reboque atrás. O que ele vai fazer com todas aquelas coisas? Então, Salomão está dizendo, olha, riquezas é outra bolha. E sexo. Bem, o Mick Jagger, ele não consegue achar satisfação, Ele escreveu um livro, uma música sobre isso, I Can't Get No Satisfaction. Você lembra dessa música? Salomão muito mais, teve 1000 esposas. Olha, não sei se tinha Tilenol para ele, mas olha, 1000 esposas, imagina, 3 anos, ele tinha que passar 3 anos só para ficar com cada uma. Imagina, esse cara aí, só que sexo, orgias, imagina o que deve ter passado no templo de Salomão, no templo não, na casa de Salomão. E ele diz aqui, ele se gabando, servir-me de cantores e cantoras, também de um harém, as delícias do homem. E isso não trouxe para ele satisfação, era correr atrás do vento. O que ele diz assim no final, de todas essas falas dos lugares que ele foi buscar? E ele disse o seguinte, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Hoje nós, como a gente começou com aquela música, eu queria trazer mais algumas reflexões daquele filme, o Grande Show. Eu queria que você entendesse que esse correr atrás do vento é justamente aquilo que te leva longe de casa. Eu quero definir casa. Casa é onde Deus te criou para estar, com Ele e com a sua família, com os relacionamentos que vão trazer sentido para a sua vida. Então, o voltar para casa, eu já tive que voltar para casa várias vezes, não é um retorno de uma vez só. Mas preparando essa pregação, eu tive um retorno para casa. Eu tive também foi anteontem foi 50 anos de casado dos meus pais. Então eu tive um tempo de olhando fotos ali da nossa infância, desses últimos 50 anos do casamento deles. E ele trouxe a nossa família para o Brasil, em 76, fomos lá para Fortaleza, depois Mossoró. Talvez você já se lembra dessa parte da nossa história, mas tem uma parte que surgiu por causa do assunto de circo, e aí
eu com muito temor, né, vou falar uma coisa, eu não gostaria de ser despedido, porque a gente vai abrindo a nossa vida, mas eu já fiz parte do circo. Então, tá aí, eu sou aquele vestido de leão ali. Quando eu digo parte do circo, imagina a coragem dos meus pais. Mossoró, uma cidade pequena naquela época, nós éramos os únicos americanos clarinhos ali daquela cidade, tinha nós e outra família de americanos, e nós saímos, imagina, meu pai levou a família na rua vestido desse jeito aí, deve ter sido o susto dos mossorenses lá, e entregando folhetos, dizendo, olha, vai ter um circo na casa dos americanos, vocês são convidados, pode vir, traz tua pipoca, e nós vamos ter um circo familiar. E eu me lembro que eu usava essa roupa aí de leão. Olhando a foto agora, eu pensava assim, eu tinha 7 anos, o pessoal deve estar assustando as pessoas com esse negócio de leão aqui. Pensava que era muito mais assustador. Olhando agora, parece uma pijama, né? Mas a minha mãe fez todas essas roupas do circo e tinha vários personagens no circo. Eu também fazia o papel do homem forte do circo. Era um grupo, um trupe de circo pequeno, então a gente tinha que fazer vários diferentes apresentações. Estamos na acrobacia aí, a minha irmã está lá em cima. Ela fazia o balé, meu irmão fazia a mágica, tinha momentos cômicos, e aí eu estou ajudando com os palhaços, porque, como eu te disse, não tinha muitos, né, integrantes. Mas o meu favorito era o salto mortal do telhado. Cara, eu não sei, eu falei com meus pais essa semana, pais, como é que vocês me deixavam fazer aquilo ali? Acho que eu tinha 8 anos ali, eu pulava do telhado para uma cama elástica bem pequena que nós tínhamos naquela época, e esse era o grande momento do circo. Aí eu estava aqui, eu estou treinando. Aí eu olhando assim, eu me lembro, eu plantava bananeira, caminhava nas mãos em cima do telhado, e as tias passavam assim, assim na campainha, para tentar chamar teu filho está no telhado plantando bananeiras. Deixa, ele está treinando para o circo. Aí eles já davam um convite para o circo para eles. Aí vinha, né, esses nossos vizinhos chegando para assistir o circo. E realmente pessoas conheceram Cristo através dessa ferramenta de circo familiar. Meus pais eram corajosos mesmo, eram evangelistas. Isso mesmo. Mas aí tinha um momento chave, onde eu pulava de costas do nosso muro e fazia um mortal assim e caía ali, está aí acontecendo um momento mortal ali, caindo para a cama elástica. Olha, eu gostava demais disso. E quando eu penso nesse tempo da nossa família, foram memórias de casa mesmo. Era acordar de manhã e cheirar waffles, né, panquecas daqueles americanos. E eu sabia que ia ser um bom dia, não tinha muitas preocupações, porque eu ainda não tinha deixado meu coração fugir, né? Eu me lembro uma vez que a gente fez essa apresentação, os rosados, eles mandavam em Mossoró, era tudo médico, né, e advogado, uma família com 21 filhos. E o prefeito nos convidou a fazer o circo no aniversário do prefeito da cidade. E fomos para lá, só que daí o Shane vai ter que fazer, ele pode fazer o mortal dele? Pode. Aí fomos lá, só que o muro da casa dele é muito mais alto que o meu muro. E eu treinando assim, tinha só cactos do lado de lá, né? Imagina, eu tô olhando, cactos, se eu cair nesse cactus aí vai ser ruim. E era uma pontinha, assim, eles desligaram aquele fio elétrico, ajudaram, né? Então, eu fiz assim, aí olha, era tão mais alto, que quando eu fiz meu salto durante a apresentação, caí assim, e aí ainda caí na primeira carreira de cadeiras, assim, derrubando as tias ali da primeira carreira Mas minha mãe tinha me ensinado, qualquer coisa que aconteça, o importante é o final. Tu tem que sempre terminar assim. Então eu me lembro que eu caí para dentro daquelas cadeiras assim, imagina, piquei do muro, cama elástica, cadeiras. Aí vim para frente assim. Cara, esses eram os bons dias. Esses eram os bons momentos. Então, Geração Futuro 4. Já foi 400, agora é 4. Tércio, então eu fiz parte do circo. Depois podemos falar sobre isso no discipulado. Mas esse tempo era tão simples. E quando eu penso sobre a adolescência,
lá dos 12 aos 18 anos, onde eu me perdi mesmo. E eu trouxe muita dor para a minha vida e para a vida da minha família. Estraguei férias, ao ponto de o pai entrar assim, lá em Gramado, a semana paga daquelas férias, e entrar assim, ó, o Xene foi encontrado bebendo, já pagamos as férias, estamos todos indo para casa, o Xene estragou as férias. Eu trouxe, correndo atrás de várias bolhas, dando para mim e para minha família naquela época. E é o que acontece quando a gente se perde. Mas nessa época, antes, aqui a vida era tão simples. Fui batizado lá, me lembro, esse era o batistério. A gente também, depois do batismo, ficava nadando essa era piscina e batistério, né? É o que a gente fazia ali. E a vida era simples. Mas chegou os dias da adolescência, onde eu comecei a ter os amigos errados e comecei a me perder. Eu achei que eu era o cara. Eu me lembro que eu gostava muito dessa jaqueta, porque ela escondia cachimbo dentro né, e maconha ali dentro. Uma vez, aí está a igreja, entrando na igreja na Restinga na época. Já tínhamos mudado para o Rio Grande do Sul, estou entrando na Restinga ali, e eu tinha uma vez, eu me lembro do culto acontecendo, e usando coisa escondida na minha jaqueta, fui lá para o banheiro da igreja usar cocaína durante o culto, para depois voltar ali e ninguém saber. Imagina uma pessoa perdida, dentro de uma família que me amava e que tinha proporcionado toda aquela infância, mas eu escolhi me perder. E depois Deus me chamou de volta. Foi numa noite, mais ou menos, uma madrugada, 2h da manhã, foi 89, janeiro. E Deus me chamou, Ele disse, Xene, eu não desisti de ti. Eu estava entregando pizza e eu vi Deus falando tão forte no meu coração, encostei aquele carro ali na neve naquela noite e disse, Deus, eu não sei se tem ainda esperança, mas eu quero te entregar o resto que eu tenho daqui para frente, se você puder ainda fazer alguma coisa com a minha vida. Eu tinha estragado tanto aquilo ali, e era um retorno para casa. E Deus começou a me abençoar de novo, me dar um novo futuro. Me deu uma esposa, está aí quando a gente se conheceu, eu e a Michele, né? Esse aqui, olha, é um cara muito satisfeito, sabe? É o dia após a lua de mel. Esse aí, ó. Esse aí é amanhã após a lua de mel. Glória a Deus aí. Amém. Olha, e era um outro momento na minha vida. Deus tinha trazido uma esposa, um ministério, né? Depois veio as crianças dentro desse ministério, a gente veio para Montserrat. E Deus tem feito um futuro de algo que estava tão quebrado. Tanto para a Michele quanto para mim. Porque quando a gente retorna para casa, eu quero frisar isso, não é uma vez que você volta para casa. Muitas vezes nessa jornada, até com os 25 anos do ministério também, eu e Michele fizemos 26 anos casados esse ano. E a gente começou o ministério bem na largada do ministério. A gente saiu 8 dias depois do casamento, estávamos pastoreando aqui em Cachoeirinha, né? E nesses anos todos, teve vários momentos onde o Espírito me trouxe de volta. Xene, volta para casa, volta para a intimidade comigo, lembra quem você é filho meu, porque mesmo dentro do ministério a gente pode se perder com o holoforte, pode se perder com a missão oculta, com intenções, segundo as intenções. Então, várias vezes Deus me trouxe de volta e tem me trazido. Voltar para casa é voltar para relacionamento íntimo com Deus e as pessoas que Deus nos colocou como família. Mas eu não quero só falar sobre as bolhas. E eu espero que você nunca esqueça aí, obrigado Eliseu, nosso parceiro aqui que fez as bolhas, nunca esqueça que correr atrás do vento é você tentar abraçar a bolha e não vai dar certo. Mas nós precisamos também sair hoje com a solução. E a solução é Cristo. E nesse livro aqui, talvez um dos melhores sobre o assunto, o John Piper, Em Busca de Deus, vale a pena, pode até fazer a solicitação aqui, pode pedir, eles vão encomendar para ti. Ele diz o seguinte: paixão de Deus em ser glorificado e a nossa paixão em ser satisfeito são uma experiência única no ato de adoração que exalta Cristo. Sabe que como Deus deseja ser glorificado em nós, e nosso desejo de ser satisfeito nele é uma só coisa, se chama adoração a Jesus Cristo. Piper também fala nesse livro que é antibíblico e arrogante tentar adorar um Deus por qualquer outra razão, além do prazer que nós encontramos nele.
O C.S. Lewis diz também nesse nível, temos uma palavra para quem louva aquilo em que não sente nenhum prazer. Hipócrita. Imagina uma pessoa, Deus é tão bom, Jesus é tão bom, e não sente prazer nele, e não coloca a sua busca de prazer nele. Isso não existe. Aquilo que a gente sente prazer é aquilo que a gente está investindo na nossa vida. O C.S. Lewis também falando sobre a natureza humana de querer buscar seu próprio bem, faz parte do jeito que Deus nos construiu. Nosso Senhor não acha que nossos desejos são fortes demais, mas fracos demais. Muitas vezes a religiosidade, a questão, a igreja, diz assim, você precisa desejar menos, até ter o termo de desapego, né? Para ser cristão tem que se desapegar. Eu me lembro que eu tive o privilégio de falar no templo budista, na virada do ano, em Viamão, na virada do ano em 95. Fui convidado para lá. Até então era o único cristão que tinha falado lá no templo, e era eu e mais vários, né, lamas e também pessoas de outras religiões espíritas. E eu falei sobre a família. Eu estou retornando para casa num carro com 2 psicólogos que eram budistas, e eles estão falando sobre o orfanato que eles trabalham e a grande alegria que eles têm, que as crianças estão começando a dar valor aos tênis e cuidar, botar no lugarzinho, não ficar jogado os pertences deles, estão começando a dar valor para as coisas. Acabei de ouvir 6 palestrantes falar que tem que se desapegar das coisas, que a gente não pode ficar guardando e gostando do tênis. Obrigado, baby. Obrigado. E aí eu fiz a pergunta. Eu estou com uma pergunta. Estava no banco de trás. Parece que, não sei se é uma incoerência, mas a doutrina do desapego budista, ela não diz que seria ruim essas crianças aprender a gostar e cuidar e não deixar o vizinho pegar o tênis deles, para poder guardar aquele objeto e as meias dentro do tênis, dentro do quadro. Isso não seria o contrário do desapego? Pois é, realmente é uma dificuldade isso. E eu disse para eles, cara, acabou de cair uma ficha para mim aqui. Eu pensava que o valor cristão de não amar as coisas desse mundo fosse muito parecido com o princípio do desapego, que é oriental. Mas acabei de entender que é o oposto. Na realidade, o cristianismo ele não fala para você ter menos paixão, é só focar nossa paixão completamente em Cristo, que as outras coisas parecem que não valem nada. Não é menos paixão, é mais paixão. É isso que o Senhor está dizendo. Nosso Senhor não acha que nossos desejos são fortes demais, mas fracos demais. Somos criaturas de meio coração, brincando com bebida, sexo e ambição, quando infinita alegria nos é oferecida. Como uma criança ignorante que quer continuar fazendo bolo de lama no beco, porque ela ainda não consegue imaginar o que seria a oferta de passar o feriado no mar. Somos muito facilmente satisfeitos. E o que eu quero te convidar para entender é isso. As bolhas, é importante identificar que as bolhas não vão te trazer satisfação. Mas nós precisamos sim entender que o que vai nos trazer satisfação nessa vida e na vida eterna é a pessoa de Jesus Cristo. E não o que Ele pode fazer para nós, mas quem Ele é em nós. O Piper continua dizendo, a paixão de Deus em ser glorificada. Já li esse, vamos para o próximo aqui, vamos para o texto. Vou repetir, a paixão de Deus em ser glorificado é a nossa paixão em ser satisfeito, são uma só experiência no ato de adoração que exalta Cristo. Deus, Ele nos chama para fazer aquilo que a gente mais deseja fazer, que é ser satisfeito nele. Então o texto que eu quero que você leve para casa é um que eu e Michele estávamos ouvindo a palavra juntos alguns meses atrás. Eu sabia dessa pregação, então, e encaixou naquela hora. Não, essa é a palavra sobre achando satisfação em Cristo, Xene. Então, essa palavra que eu queria compartilhar contigo do nosso mapa, eu e a Michele juntos. João 6, 26 diz o seguinte, Jesus respondeu. Agora, isso acontece um pouquinho depois
de quando ele multiplicou os pães e o povo lá gostou muito de comer os pães. Eu vou tirar isso aqui porque está começando a ficar quente aqui. Só um segundo. Estou começando a suar, estou me sentindo que nem o terço, suado aqui na frente. Quente, graças a Deus. Então, nesse texto, Jesus já multiplicou os pães, ele saiu daquele lugar, de barco para outro lugar, o pessoal seguiu ele, chegou lá, então, onde é que está aquele cara que dá o pão de graça? Estão procurando esse cara. Aí ele diz o seguinte, ele diz, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Botei aquele pergunta ali porque satisfeitos em termos, né? Porque eles ainda querem mais agora. Então, a satisfação de uma refeição humana, ela é bem temporária. 3 horas depois, vai ter que comer de novo. Então, existe um tipo de satisfação que é temporária e limitada. E é isso que esse povo tinha, e eles queriam mais pão de Jesus. Então, Jesus fala o seguinte para eles, não trabalhem pela comida que se estraga. Então, olha, trabalho é importante, porque você vai ter que fazer alguma coisa com a tua vida. Se tu ficar só ali atirado jogando videogame em casa, a tua vida vai ser menos satisfeita ainda. Nem uma bolha tu vai ir atrás, vai jogar fora a sua única chance de investir sua vida, seu tempo na eternidade. Então, existe o trabalho. Diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então, Jesus convida para a gente trabalhar, ou podemos investir a nossa vida em algo que é eterno, que satisfaz eternamente. Não só isso, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então, Ele nos convida para investir nossa vida em algo que vai ser eterno, em algo que Jesus vai nos dar. Legal, tem uma terceira qualificação que vem do texto. Deus, o Pai, nele colocou seu selo de aprovação. Não sei se você é o que procura o selo de aprovação no leite, 100% qualidade, 100% integral. Se você é uma daquelas pessoas que procura o selo, Deus te dá qual o selo de aprovação numa vida? Que Deus dá. O selo dele é quando Jesus é o centro da sua vida. Então, mas tem coisa que eu posso trabalhar para algo eterno? Jesus tem algo para me oferecer? Deus aprova isso? Continua no texto, então lhe perguntaram, deixa eu saber mais, eles estão curiosos, quero saber mais. Perguntaram para ele, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Eles pegaram que a conversa era espiritual, então o que a gente precisa fazer então para merecer isso? Aí Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. É isso que a gente precisa fazer. A obra é de Deus, nós vamos entrar na obra dEle, e o que você tem que fazer é crer. Gene, mas eu não sei, será que eu sou escolhido de Deus? Olha, só Deus sabe isso, mas eu posso dizer o seguinte, hoje à noite você pode escolher Ele. Ele se abre para isso. Escolha Ele hoje, e você vai estar fazendo essa obra que é de Deus, porque você vai crer no nome de Jesus Cristo, o único nome que pode salvar. Pois o pão de Deus, Jesus continuando, é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, nos dá sempre desse pão. Voltou para o pão, é a padaria. Jesus, eu quero de novo então, voltar, a gente entendeu, tem um negócio espiritual aí, mas vamos falar de pão de novo. Aí Jesus volta, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Antes ele tinha falado em João 4, falando com a mulher samaritana ali do lado do poço, ele disse a mesma coisa, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então como é que funciona isso? Como? Deus está querendo fazer algo em mim, e Ele quer fazer algo que vai brotar de dentro para fora. Por que isso vai funcionar? Por que Cristo tem isso para oferecer? Bem, a gente encontra em Colossenses essa afirmação.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Por que que a única satisfação está em Cristo? Porque tudo foi feito por ele e para ele, e é só ele que pode declarar satisfeito alguém. Você pode procurar em qualquer outra bolha, você não vai achar, mas em Cristo você vai encontrar a fonte, não só do amor que você está procurando, mas também a fonte de satisfação nessa vida e eterna. Jesus tem que ser o centro. Mas então como? Não entendi. Não é todas aquelas bolhas, sexo, fama, riqueza, trabalho, são coisas que têm o seu lugar. Até dentro do casamento tem, com certeza. No dia a dia o trabalho tem, mas como fonte de prazer e satisfação, nenhuma delas serve. Então, se é Jesus, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, tudo bem, mas como? Como é que funciona isso? No início de tudo, Deus criou o mundo. E Ele botou Adão e Eva ali no jardim como representantes dEle. Estava tudo perfeito. Satisfação completa. Homem e Deus, homem com o próximo. Eles estavam em casa. Aquele era a casa que Deus nos criou para viver, aquela casa. E aí o Adão, ele abandonou seu posto. Ele ficou fora do cenário e deixou a Eva dialogar com o serpente. E ele começou com uma mentira da insatisfação. Você lembra aquela música que a gente começou aqui? Nada será suficiente. Torres de ouro, holofotes mais brilhantes, as estrelas que nós roubamos do céu. Nada será suficiente. Aquela música da ingratidão correu ali. E Satanás falou para o ser humano, olha, você está faltando alguma coisa. Não é suficiente o que você tem. E a ingratidão levou a pecado. Levou a uma verdadeira insatisfação. Porque uma vez que você começa a correr atrás daquilo que não satisfaz e sai da casa, do comunhão que Deus te deu, aí realmente você está perdido. É isso que aconteceu com a nossa humanidade. E nós, então, conhecemos, em vez de satisfação com Deus e com o próximo, conhecemos vergonha, conhecemos morte. Mas com tudo isso veio uma promessa, que um dia Deus enviaria o escolhido, aquele que pisaria na cabeça do serpente, aquele que resolveria nosso preço do pecado e nos mostraria o caminho de volta para casa. Essa é a história da Bíblia. Fomos separados de Deus, mas Jesus é a resposta. E quando Deus procurou Adão e não encontrou ele, porque ele estava escondido atrás do arbusto, Deus procurou o segundo Adão, que é Jesus, o nosso novo começo. Ele diz, onde é que você está? Ele se apresentou aqui, eu estou, em nome da humanidade. Por isso que em Cristo nós podemos achar uma vida de satisfação, porque Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar para o nosso rebelião, para a nossa fuga de casa. Um convite para colocar sua satisfação ou encontrar satisfação em Jesus é um convite para voltar para casa. Quero convidar aqui nossos músicos para vir para cá agora. E eu escolhi uma música hoje à noite para que você, espero que nunca esqueça esse convite de voltar para casa. No filme acontece tudo que eu já tinha falado no início, né? Uma perda do foco. Realmente, na história do circo, eles quebraram 3 vezes e conseguiram reconstruir para poder, né, sobreviver 147 anos esse circo. Mas a história ali tem um momento até que o Hollywood não conseguiu fugir daquilo que a Bíblia sempre afirmava, que correr atrás de riquezas, de fama, de holoforte, nunca vai ser suficiente. E há um momento onde o Barnum descobre que ele se perdeu de casa. E é magnífico, como um filme completamente fora da igreja, para poder vender bilheteria, não consegue fugir da verdade que nós vamos falar aqui hoje à noite de graça. Que se você voltar para casa,
se você se arrepender das bolhas que você está abraçando em vão, qualquer uma daquelas 7 que a gente mencionou, se você começar a colocar Jesus no seu devido lugar, Ele vai te dar satisfação que você não encontra em nenhum outro lugar. Então quero que você escute a letra dessa música. Tem ali em inglês e português. E quando chegar o refrão, nós vamos cantar juntos. Vou te dar uma aula de inglês. Nós vamos cantar juntos essa frase aqui. We will come back home. Home again. Se fosse em Libras é assim, né? We will come back home. Home again. E nós vamos cantar junto essa parte, porque hoje o convite é para você e para mim, para voltar para casa, para lembrar quem é Jesus e o que Ele oferece. Vamos escutar essa música? I saw the sun begin to dim and felt the winter wind blow cool. A man learns who is there for him when the glitter fades and the walls won't hold. Cause from that rubble one remain can only be what's true. If all was lost, here's more I gain, 'cause it led me back to you. From now on, these eyes will not be blinded by the light. From now on, let's wait until tomorrow starts tonight. Tonight, let this promise in me start like an anthem in my heart. From now on, from now on. I drink champagne with kings and queens. The politicians praise my name, but those were someone else's dreams, the pitfalls of a man I became. For years and years I chased their cheers, the crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. And from now on, these eyes will not be blinded by the lights. From now on, what's wait until tomorrow starts tonight. It starts tonight. Let this promise in me start like an anthem in my heart. From now on, from now on, from now on, come back home, home again. And we will come back home in
Let's wait until tomorrow starts. Tonight, it starts tonight. Let this promise in me start. Like an anthem in my heart. From now on. From now on. From now on. Come back home. Home again. And we will come back home. And we will come back home. Home again. Quero convidar você, ali onde você está, para ouvir a voz do Espírito dizer: volte para casa. Quando? Hoje. Hoje à noite. O convite está aberto hoje. Você diz: Shane, mas eu nunca estive em casa. Eu nem conheço Cristo ainda. Hoje, então é a noite de você confessar Jesus como a única fonte de satisfação, como a única esperança da sua vida. Tem alguém? Só levanta a mão e diz: Shane, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero fazer parte da família de Deus. Levanta a sua mão onde você está. Quero entregar minha vida a Cristo. Amém. 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 É isso. Amém. Deus está falando contigo. Diz: olha, eu quero entregar minha vida a Ele. Nós queremos orar contigo. Saia do seu lugar. Você que levantou a mão, vem para cá. Queremos orar com você. Não perca esse momento. Saia, vem para cá mesmo. As pessoas que levantaram a mão, vem para cá. Queremos orar contigo. Tem pessoas que vão vir aqui agora, vão orar com vocês. Você quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Quero fazer parte dessa história, de uma vida que satisfaz. Eu cansei de bolha. Vem para cá. Quero pedir nossa equipe para vir para cá. Queremos orar contigo. Por favor, se aproxima aqui. Vocês são muito importantes para nós. Fernando, pessoal aqui. Quero pedir também mais pessoas da liderança de célula. Pode vir aqui para orar com eles aqui. Precisamos, Eliseu, por favor. Como é que se entrega uma vida a Jesus? Entregando com tudo. Se Deus recebe a minha vida. Ora comigo agora. Vocês que estão entregando a vida a Cristo. Deus, recebe a minha vida. Te entrego tudo o que eu sou. Perdoa meus pecados. Perdoa meu correr atrás do vento. Eu abandono tudo isso e eu retorno para casa. Porque Jesus é a casa que eu sempre procurava. Entrega a sua vida para Ele hoje. Irmãos, eu sei que eu estou olhando no espelho para pessoas que já passaram anos abraçando bolha. Você diz: Shane, eu preciso entender que a minha satisfação é em Jesus. Já abracei muita bolha, já corri atrás do vento. Levanta a mão se Deus está falando contigo aí. Tu conhece Cristo, mas tu quer abandonar as bolhas. Levanta a mão aí para a gente saber. Quero pedir para você vir também marcar esse momento na sua vida. Sai do seu lugar, vamos marcar esse momento. Nós vamos cantar de novo agora, que vou voltar para casa. E você vai entender que voltar para casa significa entregar a vida a Jesus Cristo. Podemos aí, de novo? Diz que no céu existe festa quando os pecadores se entregam. Come back home, home again. We will come back home, and we will come back home, home again. And we will come back home, and we will come back home, home again. We will come back home, and we will come back home, home again. Enquanto nós estamos nesse planeta aqui,
Nosso home, nossa casa, é Jesus Cristo. E Ele vai contigo onde você for. E um dia, com os santos de todas as eras, de todas as tribos, de todas as linguagens, nós vamos estar na nossa casa eterna, onde Ele é a luz daquela casa, Ele é a presença de Deus, Ele e o Pai estarão conosco, o Espírito entre nós, para toda a eternidade, e nossa família vai ser bem maior. Até aquele dia, você precisa parar, eu preciso parar de correr atrás do vento, de jogar fora dias preciosos em coisas que não valem nada, e voltar para casa, entender que Deus nos deu o seu Filho, para que a gente encontrasse satisfação em nossos tempos. Não saia daqui sem Cristo. Você que entregou sua vida a Jesus hoje, nós não queremos perder contato contigo, é tão importante. Temos aqui alguém com uma planilha, nós precisamos pegar teu telefone, por favor. Nós queremos ser família, queremos caminhar juntos. Deus, eu peço que você possa abençoar a vida de cada um que entendeu o chamado de voltar para casa, entendeu que você, Deus, está fazendo uma obra de construir uma grande família, de pessoas que reconhecem Jesus como o centro de tudo, que tudo foi feito por Ele e para Ele, e que nós não vamos mais correr atrás do vento, não vamos mais abraçar bolhas que desaparecem em nossas mãos. Nós vamos entregar nossa vida a Jesus Cristo, e nele, não no que Ele pode fazer, que é incrível o que Ele pode fazer, não no que Ele nos dá, que também é incrível, mas nele, na pessoa de Cristo, quem Ele é, nós vamos encontrar nossa satisfação, em nome de Jesus, amém.